Ignition sequence start. Olá, olá para todos que estão nos assistindo a mais esse Finamente. E hoje, Finacinho, nós temos uma convidada especial aqui conosco. Incrível. Eu gostaria que você fizesse o sinal aí que você tanto ficou ensaiando. Tô aprendendo. Tá aprendendo ainda? É, tá aprendendo ainda? Se bem que nós já nos comunicamos por sinal, porque quando a gente fala de Finamente, a gente fala que é a melhor combinação de gravatinha, boina e suspensão. E é o quê? A Fia finalmente faz o quê? Afina a nossa mente. E eu aprendi uma coisa com ela já. Eu aprendi aqui, vamos quer ver? Vamos ver se eu tô craque, né? Vamos lá. Aê, Oi, Viracinho. bem-vinda ao Finamente. Esse aí. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Isso mesmo, Glauci Barbieri. Ela trabalha com mentes e sinais, psicopedagogia e Libras, que é observação importante. Ela é professora deficiente auditiva aqui da Finasce. Nossa! Olha só, professor... todos os cursos aqui da Finasce Inclusão. tem aula Todos de têm, Libras. que Tem aula de legal. Libras, olha que O homem interessante. tá on. Olha só. Para, brasileiro, ô pai da Sou Glauci, tem 48 anos, é casada, mãe de 2 filhos, graduada em Direito e Pedagogia, com pós-graduação em Psicopedagogia, Uau. Libras e Educação Inclusiva na perspectiva da deficiência auditiva. Como professora de deficiência auditiva, ela tem uma previsão que a educação inclusiva me motiva para trabalhar e garantir que os alunos com deficiência auditiva tenham acesso a um aprendizado de qualidade. Ela acredita na importância da comunicação bilíngue e no esforço para promover um ambiente educacional onde todos possam aprender e a se desenvolver juntos. Glauci, antes de mais nada, é um prazer ter aqui com você, estarmos aqui com você. Me conta uma coisa. Hoje se fala muito na língua de Libras, tá? Como a segunda língua, às vezes até a primeira, a segunda língua. Né? E é língua, né? Ela tava falando, não pode falar linguagem. Língua de Libras. Linguagem Agora, jamais. Como era o mundo antes da Libras? Me conta um pouco da história da Libras. Olha, o mundo antes da Libra era um mundo muito ignorado. Era um mundo muito subhumano, né? E as pessoas que nasciam com deficiência, isso lá na Primeira Guerra Mundial, as pessoas que nasciam com deficiência naquela época, e os médicos olhavam, não sabiam o que era deficiente ou o que não era, não só surdos, mas era uma deficiência geral. Se jogavam os bebês vivos no mar. Uhum. Era assim que acontecia lá anos Como acontecia atrás. na Grécia, na Esparta? Na Europa. Era na Europa. Jogava no mar. Porque na Sim. Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, isso lá, foi lá na Europa. E aí, com o passar do tempo, e foi acontecendo, nascendo deficiente, não sabiam se era uma coisa contagiosa, então jogavam fora. Era arrancado das mães e jogado no mar, vivo. Com medo de que fosse uma doença transmissível. Contagiosa, isso. Enfim, e aí na Segunda Guerra Mundial, e aí começaram a separar os surdos. E era era um bispo, né? Um bispo que chamava Pedro Pontes de León. Ele pegava essas crianças que ele percebia que era deficiente, seja qual for, ele colocava um lacinho azul, separava, né, todas essas deficiências, né, vamos guardando, né, vamos saber. Quando chegou um outro chamado Lepé, Charles Lepé, ele inventou a língua de sinais, porque ele começou a perceber e eles ouviam. Isso na década de 30, 40. Como é que é? 1930, 1940. Na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Uhum. E quando eles perceberam assim, eles pensam, na verdade. Eles têm cérebro. Eles têm as atitudes que eles tinham lá. Então, eles pensam, têm cérebro. Opa! Aí eles começaram, mas eles não ouviam. E aí começaram, aí faziam aquela comunicação igual os primatas, lá pelo muro. Aquele desenho, sabe? E passaram os anos, passaram o tempo, e ele conseguiu criar a língua de sinais. E aí ele começou a ensinar essa língua de sinais.
e foi na França. Foi na França. E aí ele ensinou a língua de sinais que não se falava Libras lá, porque Libras a gente fala só no Brasil. Certo. E porque a Libras não é universal, tá? Certo. Ela é... Cada país tem sua língua. os seus sinais. Enfim, e quando ele ensinou a Libras para cada equipe lá, que era só surdo, e aí começou a expandir. E naquela época, aqui no Brasil, voltando agora para o Brasil, quando veio esse Pedro Pontes de León, foi convidado pelo Dom Pedro I, porque ele tinha um filho surdo. Inclusive, ele criou a escola, ele fundou a faculdade chamada INES, não sei se vocês já ouviram falar, que é no Rio de Janeiro. Qual o nome? INES, I-N-E-S, Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Esse instituto se situa lá no Rio de Janeiro, desde 1957, uma coisa assim, não lembro agora o ano. E o Dom Pedro tinha esse filho surdo, então aquela coisa assim, ensinar línguas de sinais tinha limitação, porque não tinha como ensinar para os pobres, tinha só os ricos que tinham essa oportunidade de aprender a língua, né? Os filhos de quem trabalhava na indústria, por exemplo, que tinha esse benefício de aprender a língua, os pobres não. Então, assim, depois com o tempo foi passando, aí começou a gratuidade, começou a ter, né, todo mundo começou a ter acesso, né, de ter a língua de sinais. E foi aí que começou o envolvimento de 1950 para cá. De 1950 para cá. Então é uma coisa muito nova. Por né? que Libras? Libras. Como é que é? Por que Libras? Libras é uma sigla. É a sigla. Ah, que a gente pensa Libras muito no Por horóscopo, isso que né, eu velho? falo na minha aula, falo sempre na minha aula. Libra é um idioma, É um uma idioma. sigla. Língua Brasileira de Sinais. Libras. Se você for para Portugal, eu falo muito com o José isso aí também, né? Aham. É. Eu falo, aí é língua gestual portuguesa, Uhum. né? Então, lá é língua gestual portuguesa. eu falo, lá é língua gestual portuguesa. Na França, língua gestual francesa. Agora, me explica uma coisa. A estruturação da língua em si, Isso. os sinais, os pictogramas, existem as letras, efetivamente, a representatividade das letras que compõem as palavras. Mas cada objeto tem o seu Sinalização. sinal específico. Tá? Isso. Me conta um pouquinho sobre isso. Então, existe assim, não tem como você ficar falando uma palavra grande e escrevendo na mão, né? Porque chama datilologia. Sim, a datilologia. Não tem como você ficar aqui, eu vou escrever meu nome, toda vez eu vou escrever meu nome. Aquilo que eu aprendia na Glauci. Xuxa, se lembra? A de amor, Né? B de Bom, aí baixinho. você já errou, né? É A, né? Não é A de A, amor, é A. B de É A. baixinho, Ó, C. C de coração. configuração aí. Olha, então aquilo não se Isso. pratica. Então, isso aí é o alfabeto, é o que eu faço muito na minha aula. Vamos alongar as mãozinhas. Alfabeto. A, B, C, D, E, e assim isso. vai. E não tem como eu falar meu nome toda vez que eu me apresentar com Exatamente. tudo. Meu nome é Glauci. Não tem. Então, eles me batizaram como sinal. Eles me deram um sinal. Qual que é o sinal? O meu sinal é aqui no ombro. Eu sou a professora Glauci aqui, no meu ombro. Então aqui. Porque meu cabelo era aqui, eles não quiseram mudar depois que eu cortei. Então, meu cabelo era aqui, né? Então, ficou. Não, vou deixar. E para não confundir. Agora, como fica isso com outras glaucias? Cada um tem uma marca. Cada pessoa, tudo vai olhar para sua cara. Vai ver uma marquinha que para ele vai Maria. sinalizar. Eu Por exemplo, uma sobrancelha grossa. Vai lá e sinaliza. Imagina se dá Mas pra pode mim agora. ser. Mas é verdade. Mas é verdade. Não, vai fazer, ó. Olha lá, deu pra essa. lascou, criou. Não, pera. Professora Glaucia, eu gostaria que dividissem a tela. Por favor, dividam a tela agora. O rosto do Finacinho. E como é que é, professora? A imagem do Finacinho, a linguagem em Libras. A língua em Libras do Finacinho. Vamos lá. Por favor, interprete a língua em Libras do Finacinho. Como é que representa? No final. Não, dele. Ah, você? Dele. Como é que é?
eu falei, Olha eu lá, tô olha falando lá. uma coisa assim, é o que eu imaginaria. Olha lá, você presta do surdo atenção, daria. gente. Porque é Presta referente à atenção, sua olha lá. barba, Assim, e você olha lá, tem olha lá, barba, olha mas lá, não olha lá. certinho. Assim, ó. Gostei. O Tite hoje Entendeu? me chama assim, ó. Então, olha só. Agora me fala uma coisa. Qual o fundamento das libras? Então, aí cada objeto tem um sinal, Aham. né? Como é que eu falei da palavra, não tem um nome, eu não colocar o nome dele, eu acabei Sim. de fazer um sinal para ele, né? E aí as coisas têm objeto, e o objeto é visual. A Libra é visual, não tem como você inventar. Aham. Né? Por exemplo, vamos ter um avião, que é uma coisa mais fácil de ensinar. Você vai falar de um avião, é a configuração do Y, Tá. né? A configuração da letra Y, você vai fazer um avião, um movimento, Ok. entendeu? Então, cada vez que você vê um objeto, câmera, por exemplo, a câmera que está aqui na minha frente, a câmera, o sinal, o vídeo, tá aqui, ó, a câmera. Geralmente, o certo é pôr uma base, que é como segura, faz vídeo, Ok. ou gravar. Então, isso que vem a estrutura dos objetos em Libras. Então, pode-se dizer hoje que numa interpretação de uma linguagem médica, uma linguagem técnica, o cidadão tem que aprender todos esses códigos específicos. Então, Sim. não há... Um médico surdo vai saber entender ou falar em Libras, interpretar o sinal a partir da especificação técnica da palavra. Ou do Exatamente. símbolo. Exatamente, é o que eu dou na minha aula, por exemplo. O meu médico, conversando com ele, perguntou muito para mim em relação a os aparelhos que fazem exames, né? Aham. Pro, como é que eu faço ressonância? Como é que eu faço... Eu ia perguntar isso mesmo. Eu ia perguntar. Como é que eu faço tomografia? Na tua cabeça, na tua mão, como é que você mostraria para mim tomografia? Tomografia? Não. Não? Não, Oh. você vai sinalizar uma pessoa aqui na sua mão, aqui é uma pessoa que está Entrando e deitada, saindo. e você com a sua mão vai fazendo 2 dedinhos Olha lá, o túnel. aqui e é onde é a tomografia. A tomografia, olha Aí, isso. galera da radiologia, ó. E ressonância também. A Ressonância. ressonância vai ser um tubo todo, porque você não entra. Ah, entende? A ressonância Então é um eu tubo posso Aí fazer todo. assim? você pra faz tomar esse uma, ó. movimento. Ó, E assim para ressonância. interessante. Raio-X, Então, raio-x. Como é que faz? Raio-X você vai fazer diretamente a pessoa deitada. com 2 deitada, dedinhos, a pessoa deitada, presta configuração- atenção nisso, olha que A interessante. configuração da mão, letra U, coloca aqui é uma pessoa deitada. E o que você vai fazer um raio-x? É foto, não é foto? Então você vai colocar, ó. Agora que interessante. Então, quer dizer que, para eu aprender os sinais em Libras, eu tenho que entender o aspecto técnico da operação. O aspecto visual, Visual e da operação. da operação. Ou seja, se eu for especialista, por exemplo, em culinária, eu posso encontrar dificuldades em falar dentro da área médica. Assim como também, na linguagem convencional, eu não vou conhecer palavras técnicas Claro. na área médica. Isso, exatamente. É isso mesmo. Interessantíssimo isso. Por isso que é importante reforçar que para as pessoas entender que a língua de sinais, ela não é só assim para brincar. Ela é uma coisa séria, é um idioma que precisa as pessoas entender que é visual. Porque muita gente acha que conversar com surdo, fazer que nem você fez, né? Ressonância. Não é isso. É uma língua, é um sinal, é uma língua. Né? Então, por isso que é importante ter a língua de sinais em todas as áreas da faculdade, em todas as áreas, né? Medicina, né? No hospital, tudo, na clínica, numa escola, tudo, tem que ter uma língua de sinais. Estamos falando mais ou menos de 10 milhões de Isso. pessoas. Estamos falando aqui em torno de 2,7 milhões completamente surdos. Agora me explica uma coisa. Só fazer uma Pois adenda não, aí, pois que está na informação do seu estudo É. aí. A maior parte são os homens. A maior parte são os homens também. 54% Exatamente. são os homens. Mas muito tem, na verdade, está errado. Não é 54% dos homens. Na verdade, são cerca de 99% dos homens têm um pouquinho de deficiência auditiva. E por quê, Porque Finas? quando a gente chega em casa,
a esposa vem falar Já com dá a uma gente. chapuletada. A gente senta no sofá, ela tá falando, a gente tá na nossa caixa do nada, a gente se desliga. Não escuta aí ela nada. fala, você ouviu o que eu acabei de falar pra você? Você está se identificando com isso. Aí você falou, o que mesmo? Você apanha, cara, tá vendo? Apanha, tem deslocamento de Pode tímpano e pôr fica no- mais surdo ainda. Pode pôr 99% aí. Você está Mas é certo. uma coisa interessante que a senhora está falando. Agora me conta como é que diz o deficiente auditivo, letrado e o não letrado. Como é que é isso? O termo, assim, não se usa letrado. Letrado, né? mas Não que se usa. sabe se ler. fala somente o termo de deficiente auditivo ou o termo de surdo. E Nunca surdo mudo. Certo, A maioria claro. fala surdo mudo. Que é um outro erro. Né? A gente fala surdo mudo. Então, tem que ficar bem claro que é somente surdo, né? O termo de você falar para a pessoa, né? O termo. Você não vai falar assim, aquele deficiente auditivo lá. Aquele surdo mudo. Aquele surdo. E o deficiente auditivo, você também pode falar aquele surdo também, tá? E em questão de termo, que vocês estão falando agora, aí que tá. Aí a alfabetização, né, do surdo. O surdo, desde pequeno, quando nasce em surdo, a comunicação dele já é Libra. Com os pais, já é Libra. Quando ele tem os pais que são surdos. Quando não tem os pais que são surdos, e eles são pequenos, bebês, e não sabe ainda da deficiência ou da surdez, também é um início de uma luta de também aprender a comunicação. E o ler, o surdo, eu sou professora de língua portuguesa 2, né? Da escrita, língua portuguesa escrita, né? Que fala do surdo. Eles, lendo o português, eles ficam nervosos, porque eles não conseguem interpretar o que é. Não consegue saber. Agora, aquele surdo como eu já nasci ouvinte, eu adquiri a surdez. Tem a memória auditiva. Eu tenho a memória auditiva de um ouvinte. De um ouvinte. Então, para você é mais simples. Isso. Entendeu? Eu só adquiri a Libra porque eu gostei da profissão, Sim. na pedagogia para cá. Sim. Né? Então, assim, é em pouco tempo, porque não se aprende em pouco tempo. É que eu me infiltrei nessa turma do Ellen Keller, que você estava falando aí comigo agora há pouco tempo, e me infiltrei 3 anos na comunidade surda. Então, lá eu aprendi muita coisa. Então, assim, vamos supor, a língua portuguesa para ele tem o hábito de falar assim, deixa eu falar, a minha namorada, né? Menino vai falar, a minha namorada, o meu namorado. Então, para ele não tem preposição na Libra, não tem o termo que a gente vai falar. A casa caiu. Para ele é só, casa caiu. Entendeu? Então, assim, e ele, para ler, é uma luta muito grande, é uma dificuldade muito grande. Alguns conseguem ler por força de vontade, porque eles fazem sinal para mim, eles falam, odeio português, não gostam. Existe a expressão de que para ler você aprende lendo em voz alta. Por tudo? E ouvindo. Não, o ouvinte. Ele aprende a ler. Quando somos alfabetizados, você a gente aprende ouvindo. Aprendemos a fonética. A fonética, exatamente. E o surdo, você não vai... tem a fonética. Não tem a fonética, mas é o que eu ensino. É aí que tá. Eu trabalho o quê? Eu trabalho a minha leitura labial A, B, C, D... É o que eu faço isso. Então a fonética é substituída pela movimento labial. Articulação da boca labial. e o visual da boca. Ok? Que legal. Olha que interessante, você que está em casa aí, que está vendo, a movimentação da boca substitui exatamente esse fato de não estar ouvindo. Não estar ouvindo. E a partir Mas daí e a palavra? E a palavra, como é que fica? Então, a palavra eu mostro a imagem. A imagem. Eu trabalho muito com isso. Eu mostro a imagem. Ele sabe fazer o sinal em Libra. Mas na hora de eu falar a palavra, assim, ele sabe, vamos supor, um palhaço, vai, palhaço. Passa aqui a bolinha no nariz, palhaço. Aí, como que escreve palhaço? Aí eu faço pá, pá. O surdo fica pensando, tá tentando ler minha boca. Pá. Aí depois ele mesmo faz na boca dele, pá. Aí eu vou ensinando as outras letrinhas, aos poucos, né? Eu não vou ensinando de uma vez. Palhaço. Né? Sempre do lado da minha boca. Veja que quando nós somos ensinados, nós temos a audição
E temos a fonética. Ela tem a leitura labial em substituição da fonética. Exatamente. Olha que coisa interessantíssima. Nossa. Interessantíssimo isso. Isso poucas pessoas em casa, né, sabem, porque nós estamos falando aqui de 2,7 milhões, nós estamos falando de 1%, mais ou menos, um pouco por cento da população, que realmente é totalmente surda e que nasce surda. Isso. Então não é um percentual gigantesco. Então isso não é uma cultura comum do dia a dia. Não As mesmo. famílias não sabem o que acontece no bastidor de um professor que tem que alfabetizar um aluno nesse sentido. E a diferença de um professor que conviveu e convive com a surdez. Completamente diferente, totalmente Essa é a diferente. diferença. Que é a memória que você tem sonora. Exatamente. Isso nós trabalhamos com o Júlio César recentemente. Ele ficou surdo aos 30 anos, jogador de futebol, e hoje toca piano. E ele diz que quando ele está sentado na praia, ele vê a onda vindo, ele escuta a onda arrebenta, ele escuta a onda arrebentando. Porque ele tem a memória. Então, ele tem a memória. Mas aí o surdo mesmo, ele vai sentir a vibração. A vibração, exatamente. É a mesma coisa. O deslocamento do ar. O podcast do Maestro lá, que O ele acabou podcast falando do Maestro. justamente aí, se quiser acompanhar o podcast Exatamente. do Maestro, ele fala, ele ensina com vibração. Com vibração. A pessoa com a vibração. Isso. Com vibração. Deixa eu te perguntar uma coisa, professora. Pois Oi, não. pode falar. Vamos lá, os alunos, como é que estão os alunos aí? Como é que estão Os alunos estão on, né? E, inclusive, Imagina. a gente está falando, aqui é uma faculdade que tem muita área da saúde, né? Aqui são diversos cursos, mas a gente, quase em todos os cursos aqui são saúde. Então nós temos biomedicina. Hoje é uma dificuldade muito grande do profissional de saúde Sim. se comunicar nessa questão de inclusão. Aí uma vez eu estava conversando com uma aluna, falei da palestra, ela pediu para fazer uma pergunta para você. Ela uma vez tentou ingressar num curso de Libras. E ela trabalha em 2 instituições aqui de São Paulo, é uma aluna que está fazendo curso de biomedicina aqui, e falaram assim para ela, nossa, demora mais de 3 anos, e ainda a gente não sabe tudo, então aquilo acabou desanimando ela, diz que é uma continuação, quase que a vida inteira estudando sinais. Como é que é esse processo de aprender Libras para nós, como é que é esse processo? É assim, é tão longo assim? Olha, Hoje eu já esse aprendi várias coisas já. Eu posso falar por mim. Eu adquiri a Libra na época da faculdade, né, da pedagogia. Foi em 2017, por aí. E até hoje, mas eu convivi, é na prática que você aprende, é contato com o surdo que você consegue aprender. Porque o surdo se ensina. Ele pode não entender o que você está falando, mas aquele surdo que sabe ler, você escreve, ele, tá, você quer sinal? Ele ensina o sinal. Eu ainda estou em processo de estudo, por mais que eu tenha fluência né, da Libra, eu ainda estou em processo de estudo, porque existe muita coisa ainda para mim aprender. Muita coisa. E outra, cada hora eles mudam o sinal. Por exemplo, recentemente eu descobri um sinal, boa tarde, né? Que é o que eu aprendi, boa tarde, que é o pôr do sol, né? Boa tarde. E agora eles mudaram, boa, e essa é a configuração nesse dedo aqui, boa tarde. E aí eu ainda não descobri por que mudaram isso, porque aqui está o pôr do sol, né? Então, boa tarde. Eu ainda não descobri o porquê esse aqui. Deve ser de fora, então, deve ser um lugar que não tem sol lá. Então, mas aí acontece, a língua de sinais dentro do Brasil, a Libras, ela é regional. Extremamente regional, é isso que eu ia falar agora. Tem sotaque de Libra também? Tem sotaque de Libra também, sotaque. Isso, eu vou falar isso. Aqui em Gaúcho fala de um jeito, Carioca fala de um jeito, né? Aí na Libra, por exemplo, pão, eu vou dizer aqui em São Paulo, sinal de São Paulo aqui. Aqui é São Paulo? Não, olha aqui. E serve para os times do São Paulo também, viu? Que eu sou São Paulina também. Legal, São Paulo. São Paulo. Tá, já que o Corinthians é como? Corinthians, não sei no coração. Tenho certeza, boa. Mas São Paulo, beleza, São Paulo. Palmeiras, a letra P. Palmeiras é assim, ó. Mas assim, Palmeiras é isso, né? Então, voltando. O pão de São Paulo, o pão, você vai fazer? Quebrar no meio o pão. Vai quebrar o pão no meio. No Rio de Janeiro, só que é Rio de Janeiro, polegar, né? Você vai bater e colocar aqui. É Rio de Janeiro. Não me pergunte por quê, ainda não cheguei. Uma coisa, quando eu não sei, eu posso me utilizar da grafologia?
Quanto? Quando eu não sei, por exemplo, o sinal, por exemplo, estou no Rio e não Ah. sei falar pão, eu posso usar a grafologia. Fazer o pão? Isso. Pode usar. Quando Que aí, você de não certa sabe- forma, é uma, vamos assim, é uma tradução. Não, mas você sabe que há possibilidade dessa comunicação, por exemplo, você não sabe o sinal, mas você pode escrever a datilologia na mão. Ah, ok. Mas nem todo surdo vai saber o que você está escrevendo, porque o português não sabe, O português não sabe exatamente. entendeu? Complicado isso. E muito. Muito E aí complicado. o pão no Rio de Janeiro já é morder na mão, na boca. Pão. Em São Paulo, pão. Nossa. Agora uma coisa, perguntando disso, tem uma pergunta interessante assim. Quais os principais desafios da comunidade surda no Brasil? Aqui agora foi comemorado o mês de Setembro Azul. E, além desses desafios, tem que se conscientizar a sociedade também da importância. Como é Então, que fica isso? E aí que tá. Mês de setembro é o mês da visibilidade do surdo, Aham. né? É o mês que a gente coloca para ter o conhecimento sobre essa cultura surda, né? Entender o conhecimento, quem é o surdo, por que é o surdo, né? Por que tem a língua de sinais, né? Tudo isso. E a maneira de como as pessoas precisam olhar, a sociedade precisa olhar para o surdo, né? E entender a comunicação. O que custa aprender um pouquinho da Libra? O básico, pelo menos, já vale muito, né? Então, a questão da pergunta é... A questão da pergunta é, como é que a sociedade vê isso? É o que você está falando agora. Sim. O que custa aprender É o que custa aprender, mas a sociedade, por exemplo, ignora muito isso. Ignora muito. Ignora muito. Eu falo isso no dia a dia, vamos dizer assim, do próprio surdo. Quando eles querem alguma informação, alguma coisa, a pessoa não sabe Libra, então não procuram nem saber, porque hoje existe aqui no celular Aham. um aplicativo Sim, que você sim. fala pelo áudio. Sim. E é traduzido em Libra, por Sim. tudo. E tem também o ICOM. O ICOM. O ICOM também já é para também ajudar na comunicação. Então, assim, a sociedade precisa ter informação que há como se comunicar com o surdo, sim. E existem tecnologias hoje Tecnologias disponíveis, avançadas, disponíveis. Tem. que as empresas podem estar adotando no seu balcão de atendimento, Sim, no banco e sim. tudo mais. Só que tem uma coisa, por exemplo, que nem tem muita gente que fala que colocar Libra nas empresas, né, para atender, coloca num vídeo lá, tal, né, tem um tradutor. Nem sempre esse tradutor é 100%. Era isso que eu ia falar, porque às vezes o próprio produto da empresa tem um grau técnico Isso. que o tradutor não sabe. Não Eu sabe. tive um caso recente de uma pessoa num diagnóstico de câncer. Então, quando o tradutor falou para o marido do estado da esposa, o marido já estava até preparando o velório. E não era aquilo. Não era aquilo. Porque, na verdade, não é verdadeiro. Não né? é verdadeiro. Então ele já falou, vai Não é. morrer com câncer. Já é fatal. E não era fatal. Então, Não era nem não é maligno o uma- tumor. Não é Nossa. uma. Mas informação ele 100%. interpretou. Confusão. Não, ele interpretou e o cidadão entendeu Não. que é maligno. Falou, vou enterrar minha esposa. É, porque não é uma informação 100%, né? Entendeu? Então imagina psicologicamente o distúrbio que você gera a pessoa. Então Exatamente. isso a própria ICOM, falando de ICOM, sem Isso. falar merchandising, mas o Cid Torquato da ICOM, ele Sim. trabalha todo tipo de profissional especializado, desenvolvendo linguagem especializada, por exemplo, seminários médicos. Então ele coloca lá um intérprete que ele Uhum. vai fazer toda aquela língua especializada. Toda a tradução. Toda a né? tradução Toda a especializada, tradução. exatamente. Para que eles possam entender. Senão vai gerar esse ruído todo, essa confusão toda. Porque aí o Complicadíssimo. surdo vai entender uma coisa e o ouvinte entende outra. Complicadíssimo. Por exemplo, só para você ter uma ideia, nós fizemos agora um evento de música, havia pessoas que quisessem ouvir e entendessem música, havia um intérprete que interpretava notas musicais. Isso. E a pessoa que tinha já a memória musical. Então Sim. ela sabia o que estava acontecendo porque ela tinha uma leitura de partitura. Isso pode parecer um absurdo, mas existe. Mas existe outra coisa, que nem teve, acho que não sei se foi ano passado, o Coldplay que teve no Brasil. Coldplay, no ano isso, passado, isso. né? Essa equipe do Coldplay, eles se prepararam até para o surdo.
é tão incrível a tecnologia que eles trouxeram no país dele para cá. É uma mochila nas costas do surdo, que é a vibração do som na Vibração. Nossa, no que surdo. legal. Eu já vi. No Coldplay. Eu já Eles tava- que fizeram Eu isso, já não é vi aqui do Brasil, não. bailes funk de surdo, porque tem a vibração e Então, ele sente a vibração. Funk queria essa massagem nas Foi costas, uma né? Uns massagem. batidão Não é, mesmo. não hein? é massagem, Não, não, não eles, é. pior que eles cantam junto. E Não dançam, tem- cantam, Nossa, dançam que e Vocês não legal. vibram. têm ideia de como, porque assim, o inglês para ele é muito fácil do que o Muito. português. Sim. Ele Sim. consegue se adaptar Porque ao as inglês. frases não tem, a composição é mais A simples. estética da frase A estética bem... é mais simples, a construção da frase é mais simples. Isso mesmo. Não é ao pé da letra, né? Como se a gente for traduzir, Exatamente. acaba traduzindo ao pé da letra, né? Sim. Então, aí o bailes que tem aí, que nem o senhor falou, Sim. punk, essas coisas Sim, assim, show de Show, cantores, show, assim, shows. casa noturna. Se Tem casa tiver noturna para surdo. balada Balada pra surdo. Balada mesmo. Tem O pessoal fala bailes assim, ó, inteiros com diversão. DJ de surdo. O pessoal faz assim, ó, vamos diversão, vamos Diversão e beber, beber, diversão e fazer vão isso. embora. Que E legal. sabe como é que eles curtem o som? É. Pelos pés. Pelos pés. Porque tem Pelos uma pés? Isso, tecnologia, tipo um tapete, isso, que é um só tapete. para tudo, a vibração da música. A música. E é lá que eles dançam no ritmo. Por isso é que o inclusão, pianista, nosso pianista, tocava descalço. Então ele Ah lá. estava tocando, estava sentindo a O vibração ritmo da da tecla e ele estava sentindo no dedão do pé. Ele ficava com o pé levantado, sentindo, e o outro pé ele apertava os pedais do piano. Então tem toda uma tecnologia para poder substituir a audição. Porque a audição não é nada Exatamente. mais do que uma bigorna, né? Sim, Ela é uma sim. vibração. É, por vibração. Na verdade, vibração. que nem assim, as nossas células ciliadas, elas Isso. são mortas, né? Exatamente. É aí que você perde a É, audição. aí que perde a É audição. nessas células mortas que levam Que leva a vibração. É uma É. coisa mecânica e sensorial. Tá vendo? Olha, estamos falando Só o com Finassi, só Glauci finalmente pra trazer Barbieri. essa Glauci informação, Barbieri. Glauci, agora a gente está chegando naquele momento fantástico que é o momento do sonho. Opa. Nós vamos lhe passar não só um sonho suculento, sempre o Paulo aqui que já engordou 22 quilos. Como é que é sonho? Como é que, Como é que é eu posso falar sonho? Ó, Como é que é sonho? Aqui, ó. O Paulo eu sempre faço se muita prepara. sujeira, eu faço Ele muita faz muita sonho. Você pode passar para ele, porque ele Ai, sempre claro. se lambuza todo com esse Obrigado. sonho. Glauci, conta uma coisa para nós, Glauci. Qual o seu sonho com relação Você não é garrafinha de água? a tudo que nós conversamos aqui? É verdade. Não é? É verdade. Não, mas Eu Você ia vai- dar um golinho de água. Senhor. Mas você vai receber algo melhor. Você vai levar Melhor. a caneca para você tomar bastante Melhor. água. Mas antes a gente, É. já a gente quer ouvir o seu sonho. Ah, legal, legal. Eu tirei sua garrafinha de agora, virei ladrão de água. Agora Ladrão coisa de absurda. água. Ei, Eu ia beber um golinho de água, não sei, vocês falam, né? Seca, né? Mas me conta, minha querida. Então, o sonho é assim. Daqui a pouco eu conto, tá? Vou Claro. achar aqui. O sonho é levar a minha experiência, né, para a comunidade surda. Então, assim, a comunidade surda, entender os pais, principalmente, aqueles que recebem o diagnóstico do filho surdo, vem aquele desespero, assim como foi com meu pai, né? A sorte é que eles foram atrás logo de tudo, por isso que eu não passei tanta dificuldade. Mas aqueles que passam por dificuldade por falta de informação. Meu sonho é esse, e levar essa informação para as pessoas, e as pessoas entendam, aceitam o surdo, porque existe muita preconceito, existe muito preconceito, existe muito aquela coisa de o medo do ouvinte não querer falar com o surdo, porque não sabe Libra, tem um medo. Eu falo para os alunos na faculdade, não precisa ter medo de conversar. Todo final de semana, lá no Starbucks, lá na Paulista, todo domingo é um encontro de todos os surdos ali. Eu falo para os alunos, vocês querem ver os surdos falar? Vão na Starbucks. Vão lá no shopping, lá do Boulevard Tatuapé. Lá Então, na- Starbucks todo domingo Todo e no shopping, domingo. no Boulevard, no Tatuapé. Domingo também? Não, no shopping, O shopping lá é quando? todo dia. Todo né? dia? É todo dia, porque ali é a região que tem muito surdo no Tatuapé. Interessante. Então, se você for nesse shopping, lá na praça da alimentação, você só vai encontrar gente falando com as mãos. E aí você vai rompendo, porque ter o medo é ter o desconhecimento. Né? Isso, é o medo de você. Você não quer falar porque você não sabe como que você vai comunicar, ou como que ele vai entender o que você está falando.
né? A gente tem que ir, né? Por mais gesto que você faz, o surdo que vai incrível. entender. Estamos falando aqui com a Glauci Barbieri. Glauci, a gente quer parabenizar você Obrigada. por essa palestra maravilhosa. Ó, palmas para ela. Maravilhoso. E agora temos a surpresa, né, Finacinho? Mas antes, o último aprendizado, o último não, né? Aqui desse podcast. A gente sempre fala que o finamente, né? A gente pode batizar já o finamente, um sinal aí, né? Vamos fazer um sinal para o Eu finalmente. precisaria, Como é que você então, eu não tenho como criar assim, essa imagem, eu precisaria mostrar para um surdo mesmo. Fazer E uma- ele criar. E como que ele poderia fazer? Mas Por exemplo, eu já tô feliz com a minha. A dele é assim. isso, eu já eu tô imaginei, vendo. porque o surdo, eu tenho certeza, falaria isso. E a gente fala que é a melhor combinação de boina, gravatinha e suspensório. Como é que eu faria isso aí? Boina, Então, você vai fazer chapéu, né? é a Chapéu, melhor combinação. gravatinha e suspensório. Suspensório. Não, mas você vai fazer embaixo, Fazer assim. entendeu? Boa, poupa um pouco. Uma chicotada da boa. Sem chicotada. E sem som também aí, você que está Sem trabalhando na edição de som sem som. Quero agradecer. Muito Pegar o obrigada. certificado Assinado pelo homem, ó. Isso aqui, ó. Ah, legal. Olha essa assinatura aqui, é chique demais. E também a nossa, ó, ele que tomou sua água, mas agora só Agora você ganha. Tá vendo? Olha aí, ó. Muito obrigado por trazer Eu que esse aprendizado. agradeço. A gente Um aprendizado quer dar saúde. fantástico. Você trouxe coisas enriquecedoras hoje, muito enriquecedoras, e a gente tem que praticar cada vez mais a inclusão, porque a gente não vive num mundo de vive num mundo de vários, né? Vários. Então a gente tem que zelar Que por isso. impressionante, hoje você não ficou palhaço hoje. O que aconteceu? Não, é assunto. Ih, acho que Não, levou hoje a você sério, ele achou muito ele levou a sério. sério. Não, eu tava aprendendo aqui, Eu eu tava tava fazendo aprendendo. anotações, agora que eu sei Finacinho, que é. não, peraí, pra câmera agora. Finacinho aprendendo. Como é que é o Finacinho aprendendo? Aê! Olha, tá bom. mas olha só, É. só para finalizar, Ótimo. a Libras não é só isso, ela é tão extensa que se fosse ficar aqui, levaria acho que Eu uma sei, semana, são semanas discutindo. né, para poder falar. E é um aprendizado muito grande e você que está aí, você pode perder esse medo que você tem indo lá no Paulista, no Starbucks, ou lá Starbucks na... da Paulista. E Vai lá também- domingo. Ou no shopping E Tatuapé. também aqui na Estudando aqui Finace, também, estudando aqui. Convidar os alunos Finace.com.br. pra vir aqui Estuda na conhecer. Finace, esteja aqui. Convida por sinais, pô. Convida por sinal. Convide, venha. Venha aqui para Finace. finalmente. Vem aqui no Aprender Finace. E com Duda. Procura, né, ó. Procura, o nome mesmo? É, Finacinho. Procura o Finacinho, ó. Ó. E com isso nós vamos encerrando mais esse Finamente. E você sabe, para entrar no Finamente basta acessar www.finace.com.br ou as mídias sociais. E até a próxima sexta-feira com mais um Finamente. Um beijão no coração para vocês. Tchau!